privilégio conhecer o Senhor. É um privilégio conhecer a verdade da Tua Palavra. É um privilégio conhecer irmãos e dividir a nossa própria vida com estes irmãos. É um privilégio porque ao dividir a nossa vida com nossos irmãos, nós estamos aprendendo de Ti e imitando o Teu exemplo. Porque dividiste Teu Filho conosco. O sangue derramado, a vida entregue por nós. É dele que brota a nossa vida. Porque Ele é a videira e nós somos os ramos. Estamos tão ligados a Ele, Senhor. E tão ligados, interligados uns aos outros. Obrigado por uma palavra tão viva, que produz em nós um novo pensamento. Obrigado, Senhor, pela igreja, pelos irmãos, por Cristo Jesus em nós. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou passar a palavra para vocês, para o louvor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos aqui depois de um dia de trabalho, um dia de muitas atividades, né? Mas o Senhor nos trouxe para ouvirmos mais da Tua Palavra. E nós vamos declarar que não existe nenhum Deus acima do nosso Deus. Ele nos prepara através da Tua Palavra para nós vivemos essa vida de acordo com a vontade dEle. Então, vou pedir para todos se colocarem em pé. Quem é Deus acima do Senhor? Acima do Senhor, e quem é rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação, para quem confia no Senhor. Do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação, para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor.
melhor é que o nosso Deus, além de nos treinar e nos mostrar onde andar, Ele anda conosco, né? A gente sabe que a gente nunca estará sozinho, porque o Senhor é o nosso amigo fiel, protetor, e não existe nada melhor do que andar com Ele seguro na luz. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Podem se assentar. Abra sua Bíblia aí na carta que Paulo escreveu para Timóteo. Nós vamos voltar um pouquinho o nosso trabalho, 2 Timóteo capítulo 3, né? Só para a gente pegar aqui o fio da meada. Serginho, fica com você, depois vamos passando, tá bom? O nosso trabalho é saber que Deus tem proposto a sua palavra como fonte do nosso crescimento, a palavra como um guia seguro, a lâmpada para os nossos pés, e nós temos usado muito a ideia de que devemos doutrinar a nossa vida. A palavra ela existe para doutrinar a vida, ou encher a nossa vida a partir do ensino, moldar a nossa vida como um vaso. É a palavra que faz isso. Deus faz isso e o instrumento de Deus é a palavra. Então você vai ver Jesus lá em João, capítulo de número 15, dizendo assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho, né, pregado. E ele ainda vai dizer lá em João 17 ainda: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, essa ideia de que nós devemos aprender a doutrinar a nossa vida. Doutrinamento, a doutrinar a vida. O doutrinamento da vida
e, obviamente, pela palavra. E nós já falamos assim, não é qualquer doutrina, essa doutrina tem que ser bíblica. Não basta ser uma doutrina extraída da Bíblia, tem que ser um ensino que combine com a Bíblia toda, porque há doutrinas que alguém tira lá da Bíblia e inventa uma nova doutrina, e que não é uma doutrina bíblica porque ela não combina com certas coisas. Por exemplo, sabe que há uma determinada igreja, aqui no Brasil, começou aqui em São Paulo, que ela tem um caderno de doutrinas básicas. Entre as doutrinas básicas está que não pode ser um homem, o homem não pode usar barba. Serginho? Estava fora já. O homem não pode usar barba. E lá no caderno de doutrinas deste grupo evangélico, né, a justificativa para que o homem não use barba é que José, quando foi se apresentar diante de Potifar, tirou a barba. É uma doutrina bíblica, nesse sentido de que foi extraída da Bíblia. Mas essa não é uma doutrina que a Bíblia defenda. Então ela não é uma doutrina bíblica no sentido amplo do termo, quando a gente falou assim, lembra da analogia da fé. Uma doutrina, ela tem que ser sustentada pela Escritura. Textos mais claros explicam passagens mais difíceis, mais obscuras, e assim a gente tem a importante analogia da fé. Então, assim, nós temos que ter doutrina para a vida, não pode ser qualquer doutrina, ela tem que ser exclusivamente bíblica e não pode ser apenas extraída da Bíblia, ela tem que combinar com o todo da analogia da nossa fé. Há doutrinas não bíblicas também, pessoas que criam doutrinas não bíblicas, né? E simplesmente surge uma nova ideia. A gente comentou aqui rapidamente a questão do purgatório. De onde surgiu a ideia de purgatório? Né? O purgatório é defendido pelos católicos romanos. De onde veio essa ideia? Né? Não sei nem se é anterior a Dante. Onde ela surgiu? Não existe um texto bíblico que diz assim, ó, surgiu desse texto bíblico. Então você pode criar doutrinas não bíblicas. E elas, com o tempo, passarem a ter entre aspas, um certo ar de verdade. Né? Então, nós não podemos doutrinar a nossa vida de qualquer jeito. O doutrinamento da nossa vida tem que ser exclusivamente bíblico. É assim que nós, reformados, entendemos o nosso compromisso com o moldar da nossa vida. Então, nós formamos, assim, nós crentes bíblicos, formamos esse grupo de homens e mulheres que entendem o seguinte, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e a nossa única regra de prática. Então, nós moldamos a nossa vida a partir da Escritura Sagrada. Tanto para as coisas que nós queremos tirar, quanto para as coisas que devemos incluir. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós vimos no nosso último encontro, né, os versos 16 e 17, não é isso? 2 Timóteo, capítulo de número 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. E aí nós fomos pegando essa ideia, né, a didascalia, a ideia de o que é ensinar, né, mudar a vida, repreender, que é mudar a vida por um novo paradigma, também a ideia de correção, que é colocar na forma correta. Então, a palavra de Deus, ela faz todo este trabalho. E ela termina dizendo o seguinte, para quê? Para que ela faz tudo isso, gente? Por que a palavra de Deus faz tudo isso? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, esse aqui é o objetivo. Que a nossa vida agrade a Deus. O objetivo é que a nossa vida combine com os anseios de Deus. Que a nossa vida combine com os desígnios de Deus, com a sua palavra. Que a gente esteja pronto para exercer neste mundo o nosso papel como filhos do Altíssimo. Filhos que não vão envergonhar o nome do seu Pai. No geral, né, a palavra de Deus, então a palavra, ela provoca mudanças em nós, em nossa mente, e essas mudanças provocam então o nosso novo caminhar, a nossa nova vida. Hoje nós vamos falar dessas mudanças assim,
Qual é o passo a passo dessas mudanças? Quais são as etapas dessa transformação da nossa mente? A nossa mente é transformada no primeiro sermão que ela ouve? Nossa mente é transformada no primeiro sermão? Sim ou não? Não? Tem certeza? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem um começo de transformação. Tem? Tem um começo de transformação no primeiro sermão. Acho que transforma no sentido de que você quer ouvir mais. Aí você se sente... Então, aí é que nós vamos ver quais são essas etapas. Na verdade é o seguinte, vamos pensar de que quando Deus usa da sua palavra, e esta palavra é aplicada ao nosso coração, à nossa mente, ela nunca volta... Opa, então tem alguma coisa ela vai fazer. Alguma coisa ela vai fazer. Existem algumas etapas conscientes da nossa transformação. Existem aquelas que acontecem que a gente não tem controle algum. Lembra quando eu disse que quando Deus quer implantar vida em nós, isso aqui a gente não tem controle algum, esse princípio de vida, é Ele quem põe em nós. E isso é sempre resultado do quê? Resultado da operação do Espírito Santo. A nossa nova vida é dado para nós o Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo está dentro de nós, todas as vezes que nós ouvimos a palavra, algum efeito ela produz. Nem sempre esse efeito já é consciente. Lembra aquela ideia da semente que é plantada? Ela fica lá e num momento oportuno ela germina. É aquela palavra que ficou, aí caiu a sua ficha depois, né? Isso aí era o que disse o fulano, o pastor disse isso. Agora eu entendi. Talvez auxiliado pelas experiências da vida, pelas memórias da vida. A palavra de Deus nunca volta vazia, nem na mente do cristão. Eu sei que a gente sempre tem a ênfase de que ela não volta vazia, porque ou ela abençoa, ou ela condena, né? Se você não pratica, já ouviu? Tome, quem mandou ouvir, né? Não é só isso. Deus tem sementes que plantam em nós, que Ele planta em nós, que os efeitos da palavra, às vezes não são sentidos instantaneamente, mas há um momento oportuno que o Espírito usa aquele armazenamento de palavra, né? Aquela bagagem guardada, às vezes inconsciente. Mas nós não vamos tratar do inconsciente. Nós vamos tratar do uso consciente da palavra, de que jeito conscientemente eu e você usamos e de que jeito conscientemente a palavra vai fazendo, ou ela vai fazendo efeito em nosso estado consciente como cristãos. Tá bom? Gente, como não é muito comum a gente falar sobre isso, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, respondam ou não. Façam. E se quiserem responder, pode também. Tá bom? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, se você puder, Romanos 2, 14 e 15. Então aqui vou fazer um gráfico com 3 instâncias, né, do efeito da palavra no seu coração. Romanos 14, Serginho, lê aí Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Lei aqui, entenda, vamos entender a lei aqui para nós no sentido mais amplo, a própria palavra de Deus. Deus colocou no coração dos gentios, no coração de todos os homens, aquilo que ele fala assim, colocou em tábuas de carne, princípios dele, princípios que a gente chama de princípios da lei de Deus, que todos os seres humanos certamente têm. Por exemplo, o homem ímpio não chega na sua casa e mata seus filhos à toa. Ele tem amor pelos seus filhos. Ele não precisa ser crente para isso, ou precisa. Para valorizar a vida do próximo, precisa ser crente? Não, há pessoas que não têm discernimento nenhum de Deus, que não amam a Deus, há gente que duvida que Deus existe, mas que respeita a vida do próximo. Essa é uma lei impregnada no coração do homem, isso é criacional. Deus colocou. Todos nós temos. Isso implica dizer o seguinte, que existe um nível
de ação da lei, ação consciente da lei, que ela é baseada nessa etapa assim, você se conscientiza de que existe uma verdade, ou o conhecimento da verdade. Por exemplo, a verdade, então, ou a lei, nós estamos chamando de verdade, que para nós é interessante chamar isso de verdade, né? A lei que vem de Deus, ela é obedecida porque eu tomo conhecimento dela, porque eu tomo consciência de que ela existe. Então lembra que eu usei o exemplo aqui do motoqueiro, de não ultrapassar, ele não passa dos 70, porque na cidade é proibido andar acima de 70. Querer andar acima de 70 ele quer, né? Hein, Daniel? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas boa parte das vezes quer. Não é só motoqueiro não, né, gente? Vamos confessar todos nós que dirigimos, hein? Eldo, está atrasado para pegar aquela criança lá no final da estrada do Pêssego, não sei se tem criança lá, e aí tem que acelerar um pouquinho, mas ali é só 60 por hora. Passa dos 60, Eldo? Você passa? Por que é difícil? É só acelerar. É. Mas por que não passa sempre? Porque tem uma lei, tem uma placa, mas principalmente porque tem um radar. Nós temos há uma dimensão do nosso conhecimento a respeito de Deus e da lei de Deus que controla a nossa vida, que controla mesmo, que faz a gente produzir boas obras, mas produz essas boas obras ainda num nível em que essa lei ela funciona apenas dentro de uma ideia de um raciocínio a partir da lei. Isso aqui é um conhecimento bastante racional da lei. É uma ideia de que eu tomo conhecimento de que a lei de Deus proíbe que eu minta, mas eu ainda não deixei a mentira porque eu amo falar a verdade. Eu deixei a mentira porque é proibido mentir. É o ideal que nós obedeçamos a Deus assim? É o ideal? Não. Mas é um dos níveis. É um dos níveis da nossa obediência. Vamos pegar um exemplo de um profeta que foi obediente desse jeito. Será que tem algum que foi obediente assim? Jonas, lógico. Capítulo 3 de Jonas, quem abre lá? Jonas queria ir para Nínive? Estava interessado na conversão do povo de Nínive? Mas ele foi? Está certo que ele foi meio obrigado, mas depois de um conhecimento, não, Deus quer que eu vá. Se Deus quer que eu vá, já que é assim, eu vou. Eu até tentei fugir, mas Deus quer que eu vá. Fecha aí, verso 1 a 3. Próximo. Passa. Ivone. Não, aí, Ivone, lê pra gente. Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Bom, Jonas dispôs-se e foi, segundo a palavra de Deus. Tenho a impressão até que ele, se fosse numa tradução ouvida do próprio Jonas, eu fui, porque Deus mandou. Né? Porque Deus mandou. E ele pregou? Pregou o que tinha que pregar? Pregou o que tinha que pregar. E teve resultado?
Foi uma bênção? Foi uma bênção. A conversão da cidade de Nínive. Foi uma grande bênção. Eu poderia considerar essa pregação uma boa obra? Por quê? Porque foi em obediência, não porque salvou. Porque foi em obediência. Deus quer que obedeçamos. Até quando nós não estamos muito, como é que fala? Interessados na obediência. Porque obedecer é melhor que sacrificar, não é isso? Obedecer é concordar com todas as ordens? Não, eu chego para lá e ele fala, vai, tem que fazer isso. Já falo até raiva, com raiva, né? Vai lá. Outra vez? Igual o Fred Flintstone, vai lá. Aí a Laila vai obedecer porque o pai está mandando. Irmãos, há um nível de obediência que ela é produzida exatamente ali, naquela nossa percepção, daquela nossa primeira consciência da verdade. Algumas vezes nós fizemos coisas para Deus que agradavam a Deus porque tínhamos noção de que era assim que deveria ser. Como Jonas, talvez nós fizemos coisas que não estávamos com o coração naquela obra. O que eu quero, e quando eu digo não estávamos com o coração, eu estou dizendo assim de uma maneira senso comum, porque na verdade estamos com o coração nessa obra, porque isso aqui é produzido aqui no coração. Só que num nível de obediência racional, ou como eu posso dizer, ela acontece, é uma obediência positiva, de acordo com a vontade de Deus, ela é proveniente de uma mudança na nossa mente, mas de um relacionamento baseado na verdade, a partir de uma consciência da existência de um caminho necessário. Não exatamente que eu ame aquele caminho. Eu espero que tenha ficado claro. É de acordo com a vontade de Deus, é positivo, é boa obra, mas ela acontece no nível de uma tomada de consciência. O caminho é esse, eu queria ir por aquele, mas eu vou por esse. Já aconteceu isso com vocês? Já, né? Alguém chega, final do ano acontece com muita gente. Final do ano tem eleições de sociedade interna. Aí o caminho que eu quero é aquele. Aí Deus fala, o caminho é esse. Aí o que as pessoas fazem? Vou só por obediência. Ou não tem isso? Nossa, o silêncio de vocês denuncia vocês. O teu silêncio te denuncia, né? Irmãos, esse nível de relacionamento com a verdade, ele é positivo, mas nós temos que ter na nossa mente uma consciência de que não devemos obedecer apenas assim. O amadurecimento da nossa fé vai produzir uma mudança. Muitas vezes, esta verdade da lei, que nós tomamos consciência dela, vai precisar agora, consciência, ou eu poderia dizer melhor que consciência, ciência dela. Acho que fica até mais explicado. Nós tomamos conhecimento, tomamos ciência da lei. É que eu estou usando as palavras do Sproul. Eu falei para vocês que o livro que nós estamos baseando aqui como é que é? Viver e Agradar a Deus, do R.C. Sproul. O R.C. Sproul, nesse livro, ele tem um capítulo que ele fala sobre isso. Ele não chama doutrinamento da vida, ele chama doutrina e vida. Então eu estou usando as palavras dele, mas já estou melhorando as dele, tá? Eu acho melhor a gente chamar um nível de ciência da palavra. Que o conhecimento do caminho certo me ajuda a obedecer. Isso muitas vezes será o recurso da sua mente cristã. Muitas vezes, mesmo crentes maduros, em algumas circunstâncias,
agradarão a Deus mediante a palavra, apenas baseado numa ciência da verdade, de que deve fazer o que é reto. Eu vou voltar a Jonas, porque a gente acaba tendo uma ideia de Jonas, uma ideia muito equivocada, de que ele era um profeta ruim. Que Jonas não era um bom profeta, porque nesse momento da vida dele, ele foi porque apanhou. Não, Jonas era um grande profeta em Israel. Tanto é que Deus o envia a Nínive. Veja, nós não podemos tomar Jonas ou Elias. Elias voltou para depois designar Eliseu? Voltou. Mas ele queria voltar? Não, ele queria era ir para o deserto, porque não tinha ninguém do lado dele. Os discípulos estavam lá pescando. Está certo que eles estavam começando ainda, né? Mas mesmo assim, os discípulos passam a noite inteira pescando e não pegam nada. Aí Jesus fala, lança a rede. Aí eles falam, nós já passamos a noite inteira, não pescamos nada, mas sob as tuas ordens, lançaremos a rede. Lançaram e pescaram. Obedeceram? A obediência é aprovada por Deus? Mesmo quando a nossa mente, ela tem restrições. Quando a nossa mente tem restrições a obedecer, mas a gente obedece, nós estamos agindo de acordo com a palavra. Esse tipo de obediência é um nível de obediência. E ele só pode ser mediante obediência à palavra. Não sei se fica claro que a palavra que é o foco aqui. A ideia de que nós devemos deixá-la indicar o caminho sempre. Tá? Pastor, pode falar. Tem o lado positivo. Poderíamos citar o exemplo de Abraão por 2 vezes que ele obedeceu sem questionar, sem nenhuma, por fé em Deus. Né? Primeiro, quando mandou ele sair da casa dele para uma terra que ele mostraria. Mas ali ele está num outro nível, eu acho. Especialmente quando ele levanta o cutelo para matar Isaac. Acho que ali ele está num outro nível. Mas é pela fé que ele fez, né? Que ele fez. Não, tudo isso é pela fé. Eu também, quando eu obedeço sem vontade, é pela fé. Eu vou pensar o quê? Eu estou obedecendo porque eu sei que se eu não obedecer, isso desagrada a Deus. Isso não é pela fé que a gente faz? Sempre pela fé. Já é um produto daquela fé que se expande em nós. Já é um produto dela, viu, El? Todas essas ações é viver por fé, só que num nível. O segundo nível é o nível que eu poderia chamar de convicção da verdade. Convicção da verdade é um pouco mais do que ciência da verdade. Convicção da verdade é o motoqueiro. Por que eu estou falando só de motoqueiro, hein? Não sei, né? Deve ter alguma coisa no meu subconsciente, viu, Natália? O motorista, ele obedece a placa, mas ele obedece a placa e ele fala, é muito melhor andar mesmo a 70 por hora porque é mais seguro. Então agora ele está num nível em que a verdade ou a lei de Deus, ele abraçou aquilo como uma causa pessoal. Aí então ele não vai assumir o cargo na igreja só por obediência. Ele vai assumir e falar assim, não, eu abracei isso porque isso é bom. É uma disposição a mais para obedecer. Então esse segundo nível, eu vou chamar aqui de nível da convicção, que é um nível em que coisas mais profundas mudaram em nós por causa dos efeitos da própria lei. Ou seja, às vezes essa obediência aqui, ela era bastante racional, assim, eu sei que o caminho certo é esse, então eu vou por esse. Mas um tempo servindo a Deus neste caminho, com o tempo, isso pode se transformar em convicção.
uma convicção que faz você obedecer por outros motivos. Você abraça a causa, você abraça a lei e aquela determinação da lei. Eu tomei como exemplo, não sei se nós vamos conseguir exemplos tão claros. Abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo de número 42. Jó 42. Jó 42. Deixa eu abrir o meu aqui também para eu acompanhar a leitura. O versículo, verso de número 3 até o verso de número 5. Pode ler, por favor. Quem é este que em seu conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te vê os meus olhos. Mas lê o 6 também. Pelo que meu abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero que você... Bom, vocês conhecem um pouco da história de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Obedecia a Deus, Jó? Obedecia. Aí vieram os problemas. Era o mesmo Deus que Jó conhecia, continuou existindo o mesmo Deus, não continuou? Jó tinha consciência de que aquele Deus era o mesmo? Ele tinha consciência de que era o mesmo Deus, só que agora ele estava numa relação difícil com Deus, né? Ele estava numa relação difícil. Mas ele não fez o que a mulher sugeriu ele a fazer. O que ela sugeriu? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fez isso? Não, nem tanto, né, gente? Jó tinha algum nível de consciência de que não vou brincar com Deus. Mas aquele nível de consciência ainda não era de uma convicção tão intensa. Capítulo 32, versículo de número 1, quem achar aí pode ler. Nós vamos fazer uma comparação com 42. Quem achou? Próximo. Vai lá, Juliana. 32:1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos teus próprios olhos. Jó se tinha por justo aos seus próprios olhos. E ele estava achando difícil aquela relação com Deus, porque Deus é que não estava sendo então justo com ele. Então, ele tinha um conhecimento de Deus, sabia que Deus era justo, mas agora esse conhecimento estava sendo trabalhado. E no capítulo 42, esse conhecimento chegou a ser trabalhado totalmente. Tanto é que ele muda. Eu não tinha conhecimento, eu achava que conhecia. Eu estava encobrindo a verdade, né? Mas ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele mostra que ele teve um amadurecimento. Como é que é o versículo 6? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas ele não se tinha por justo aos seus próprios olhos? Ele mudou? Ele mudou a visão da verdade a respeito de si mesmo. Então agora, ele antes sofria, ele não amaldiçoou a Deus e se impôs ao sofrimento que Deus mandava. Tudo bem, Deus quer que eu sofra, então eu vou sofrer. Eu não estou gostando, mas eu não vou amaldiçoar a Deus. Só que agora, entendendo melhor a verdade, ele entende por que tem que sofrer. Porque ele não era justo como ele achava. Então agora ele se abomina e se arrepende.
Não sei se você percebe que o conhecimento que ele tinha de si mesmo precisava ser transformado e agora ele assume um conhecimento com convicção. Ele amadureceu. E este amadurecimento de convicção, ele continua sendo racional, mas há um engajamento da consciência ou da mente. Engajamento. É assim que escreve, né? Engajamento ao que diz a lei. Então agora eu não vou mentir só porque Deus proíbe a mentira. Eu não vou mentir porque eu sei que ela faz mal. Porque ela não é boa para mim. Ou seja, eu assumo uma nova ligação com a lei de Deus. Deu para entender a mudança? Então eu não passo mais, viu, Elton? Eu não passo mais o limite de velocidade, não é só porque eu vou tomar uma multa, mas porque eu entendo que realmente aquela velocidade é mais segura para todos que estão ali no trânsito. Inclusive para mim. Para os pedestres. Eu vou ter mais tempo para controlar o carro no caso de um problema, de qualquer coisa que aconteça. Então eu não ando acima do limite porque agora eu estou convicto de que aquela lei é boa. Ou a coisa do cinto de segurança, né? Nós começamos no brasileiro, dizem, né, que esta foi uma lei extremamente didática para nós brasileiros e para os legisladores, a lei do cinto de segurança, que no Brasil a gente não usava cinto de segurança, não gostava. Tinha gente que punha o cinto assim, só jogado aqui assim. Levante a mão quem é pecador, quem fez isso. Né? Só andava com o cinto jogado aqui. Mas quando veio a lei, nós começamos a fivelar o cinto. E no início era por causa da lei. Mas agora a gente já sabe, se tiver um acidente, então é um processo, é um crescimento. E você deve desejar e buscar este crescimento. E um terceiro nível, eu gostaria de terceiro e último. Né? Sempre que anuncio terceiro e último, todo mundo sorri. Olha lá, tá vendo? Só foi eu falar, todo mundo sorri. Terceiro e último. É um nível ainda mais profundo. É um nível de transformação que ela passa, que eu vou chamar aqui de internalização da lei, do princípio da lei. Aqui era um nível de ciência, aqui um nível de convicção e aqui um nível de internalização. O que é isso? Ou voltar aos nossos exemplos. Você não só não ultrapassa o limite porque você tem medo da lei, nem tampouco porque você acha ela boa. É que você já se habituou. Aquilo já é seu hábito. Você passou a fazer aquilo naturalmente. De repente você está numa rodovia que pode andar a 120 e você, aqui eu posso andar mais, por que eu estou andando a 60? É difícil, né? Mas é isso. É difícil nesse exemplo. A lei passou a fazer parte do seu modo, da estrutura do seu pensamento. Ela começa a coordenar as suas ações sem que você precise exatamente planejar, pensar e fazer aquela avaliação. Opa, estou no caminho errado. Mas você começa a agir. Naturalmente. É a internalização, é o assumir da lei como parte. Aí, nesse ponto, é que nem, tá vendo? Estou tirando o casaco, vocês estão vendo? Eu já tirei o casaco, mas eu estou vestido com ele? Em parte sim, em parte não, né? Mas e agora? Tirei o casaco já? Quase. Mas já estou praticamente sem casaco, mas ainda não totalmente. E agora? Agora eu tirei o casaco.
O apóstolo Paulo fala em a gente se revestir, né? Tirar o velho homem e se revestir. Está frio, deixa eu revestir. Já vesti? Revestir do velho casal. Já vesti? Não. Mas já estou em processo, não estou? Já vesti tudo? Ainda não, mas está chegando lá. Ai, já está quentinho um braço, mas olha, agora eu vesti. Agora eu vesti. Eu me desvesti e me revesti. Este processo é um processo de revestimento. É um processo de crescimento. O objetivo nosso é chegarmos aqui, em que a nossa obediência a Deus venha a ocorrer a maior parte do tempo, porque a lei já nos comanda a partir de uma estrutura de pensamento. Eu já não consigo mais pensar o mal do meu próximo. Não é que eu evito, não alimente esse pensamento, porque esse pensamento é contra a lei de Deus. Não, já não aparece mais. Esses pensamentos, eles são banidos de uma maneira mais natural. Às vezes eles nem nascem mais, em alguns casos, nem nasce mais o desejo de pensar mal. Você já viu que tem aquela pessoa que perdoa fácil, né? Tem gente que perdoa fácil, não tem? Que é até incrível, como é que fulano perdoa? Porque a gente fica até com raiva, como é que perdoou, né? Já ficou com raiva de uma pessoa que perdoa outra? Já ficaram? Não devia, né, gente? Mas a gente, né? Especialmente filha, quando briga com o namorado, não perdoa, filha. Graças a Deus, não perdoa. Coitada da Laila, acho que vai sofrer. Senhor, eu tenho que me controlar, Senhor, me ajuda. Né? É assim. Não, mas tem gente que perdoa sim. Puxa, a gente fica até admirado, né? Vamos olhar pelo lado positivo, a gente fica até admirado. Hã? Ou duvido, né? Mas aí é nosso ceticismo, mas a gente fica, poxa, fulano, olha, passou o que passou com Beltrano, e olha lá, eles juntos, e você nota que é um amor verdadeiro, que não é falso. A lei de Deus internalizou tão fortemente para este aspecto da obediência, que tem gente que não faz força para certas coisas. Tem gente que não reclama. Mas também tem a ver um pouco com personalidade, não é, pastor? Tem pessoas que não são Tem a ver com personalidade? Eu acredito. Tem a ver com transformação. Eu acredito que tem a ver bastante com transformação. Que não são cristãos e tem uma facilidade para perdoar tremenda. E aí depois isso, convertendo, isso já vira, né? Mas olha, é lógico, não dá para pegar todos os casos. Não dá para a gente inventar casos. Mas aqui nós estamos falando de obediência à lei de Deus. Os ímpios não obedecem à lei de Deus. Conscientes. Não, é consciente. Lembra lá de Romanos? Eles não obedecem como um processo, e até para o perdão, como um processo de amadurecimento no relacionamento com Deus. É que lembra, Deus coloca a lei lá no coração deles, não é isso? Deus coloca a lei no coração deles. Algumas coisas da lei de Deus no coração dos ímpios, o próprio Deus faz ficar lá no fundo internalizado. Não como fruto de um processo de amadurecimento da fé. Então ele não faz isso por causa de Deus. Ele faz isso porque Deus, por graça comum, internaliza coisas nele que ele não consegue escapar. Por que Deus faz isso com alguns ímpios? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Volta lá em Romanos 2, 14. Era 13, 14 ou 14, 15? Agora não lembro, deixa eu ver aqui. 14, 15. Lê o 15. Pode ler, El. Estes mostram a norma da lei. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Veja só, eles não estão fazendo isso por causa de Deus. O que eles estão mostrando é que existe uma coisa internalizada neles
e que foi internalizada por Deus, que faz com que eles tenham algumas vezes facilidade de perdoar ou facilidade de amar, mas não um amor que provém de uma consciência de Deus. Por isso, este amor que eles desenvolvem sem ter amor por Deus, acusa-lhes a consciência de que eles deveriam amar a Deus acima de todas as coisas. Então, assim, voltando à questão da personalidade. Tem a ver com personalidade? Eu acho que tem mais a ver com transformação. Acredito que certa personalidade, que as personalidades, como a gente costuma dizer, fulano é muito irado, fulano é muito pavio curto, né? Vamos pegar as coisas nesse sentido. Elas podem ser transformadas. Por exemplo, nós temos exemplos bíblicos. Moisés. O dia que ele soube que era hebreu, não, ele sempre soube que era hebreu, foi criado pela mãe hebreia dele. Mas, quando ele viu um egípcio batendo num hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. No outro dia, outra briga, ele só não matou porque o cara ameaçou e caiu a ficha. Opa, estou fazendo a coisa errada aqui. Mas a Bíblia diz que, depois de um período, ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Pedro também, bom exemplo. Sim, ele teve algum momento em que ele revelou a sua impaciência, mas que era o homem mais manso do mundo, era. A Bíblia diz. E tem mais, hein? Era tão manso que suportou aquele jugo daquele povo e ainda chegou a dizer a Deus, me risca do livro da vida se o Senhor não mandar esse povo chato entrar na terra. Ele só não falou chato, chato sou eu, se eu fosse Moisés, né? Povo que reclama, povo que reclama de receber o maná, pelo amor de Deus. Se eu fosse Moisés, ainda bem que eu não fui, eu ia precisar passar uns 80 anos no deserto cuidando das ovelhas do Jetro. Não sei se ia dar jeito. Então, assim, eu creio mais em transformação, maturidade. A internalização, oi? No caso do que a Jane falou aí, estava pensando no exemplo dos espíritas, né? Eles fazem obra de caridade assim, alguns talvez porque tem aquela coisa do espírita de que eles fazem para melhorar. Uma boa parte. Mas uma grande parte eu creio que eles fazem realmente por amor. Eu já vi espírita assim que... Mas aí você tem que lembrar, tem uma lei do amor anunciada entre os espíritas, que tem desvios no espiritismo, não tem? Mas ajudar o próximo é bíblico? É bíblico? Então assim, gente, nós temos que entender que não é porque uma pessoa é de uma outra religião que tudo que ele faz é ruim. Então a gente tenta achar, a gente tem sempre essa tendência a dizer o seguinte, só fazem isso porque querem alcançar a salvação. Eu também estou com você, muitos devem fazer por verdadeiro amor. E quando fazem por verdadeiro amor, estão obedecendo à lei de Deus? Estão obedecendo. Mas estão obedecendo a partir de um amor que tem ao Deus verdadeiro? Aí não. Aí é a norma da lei gravada no coração de novo se manifestando. Numa religião que não busca a Deus e a Cristo como único Salvador, mas que tem um desenvolvimento da norma da lei, como em Romanos 2,14. Gravada no coração. E que produz uma religiosidade com coisas positivas, gente. O problema é que no final desvia-se dos Deus verdadeiros. Os fariseus tinham coisas positivas? Os fariseus tinham coisa positiva? Tinha, gente. Tinha muita coisa. Eles davam esmola. Só que o problema do dar esmola dele já não é nem tanto positivo, que tudo que Jesus fala da esmola que eles davam, é que eles queriam o louvor dos homens. Aí já é um desvio mesmo, né? Só Pois é. Com relação a essa parte do amor, né, do espírita, né, com relação a ajudar as pessoas, né?
não tem também um lado assim de desenvolvimento espiritual, que eles acreditam nisso? Não, sim, tem um lado de desenvolvimento espiritual. Eu faço isso porque eu... Então aí cai naquela parcela dos espíritos que estão fazendo isso por egoísmo ou por egocentrismo, já que ele acredita que ao dar uma esmola ou dar uma cesta básica, ele cresce espiritualmente e ele que está ganhando. Mas nem todos fazem sempre com esse espírito, Zé. Não, eu estou entendendo essa parte, mas eu digo assim, o outro lado espiritual, no sentido, eu cheguei a ir no... reencarnar, mas... exatamente, mais ou menos nesse sentido. Ele acredita que vai reencarnar melhor, né? Eu fui num asilo, né? E era espírita, né? Dando Kardec, né? Então eu vi lá eles tratando as pessoas, né? Então você vê aquelas pessoas, aqueles velhinhos, já que não conseguem falar e tal, e você vê aquelas pessoas cuidando deles, mas você percebe que há além, não é só o amor, mas existe quase uma devoção do lado espiritual. Sim. No sentido de que aquela pessoa está passando por um processo espiritual. Eles não veem só a parte material. Do bem fazer, né? Exatamente. Então, mas se eu faço bem para você, porque o bem que eu faço para você melhora a minha, conta pontos para mim, eu não estou fazendo por amor a você, em última análise. Em última análise eu estou fazendo porque ao fazer para você, faço para mim. Esse não é um bom espírito, nem para nós aqui crentes. É egocêntrico. Não é centrado no amor ao próximo genuíno. Agora, há pessoas em outras religiões, não só nessa, que fazem centrado no amor ao próximo mesmo, porque sentem misericórdia do outro. Os ímpios também têm misericórdia. Quando eu for arrematar, eu vou arrematar dizendo por que existe essa diferença entre eles e nós. Mas deixa eu chegar lá. Então, eles fazem atendendo a que lei? Quando eles fazem genuinamente por amor ao próximo, eles agem de acordo com a norma da lei gravada no coração deles. Isso a gente não tem como negar. Um ateu, não precisa ser um religioso, um ateu, um filósofo ateu, como é que fala? Um líder de movimento social que seja ateu, mas que quer fazer o bem pelas pessoas, bem consciente e tal, faz de acordo com a norma da lei que é gravada ali, não por fé. Não por fé. E não por obra do Espírito, esse é o ponto. Mas, porque a lei produz, essa norma da lei produz ações positivas. Bom, eu quero que vocês me perguntem para eu não deixar vocês com dúvida, porque a dúvida é sempre muito ruim isso. Então, agora, mas por que, pastor, a nossa obra é chamada de boa obra e a deles é simplesmente produto da norma da lei? É porque esses estágios aqui, para os que são de Cristo, eles só acontecem por obra do Espírito Santo. Essa internalização da lei tem que ser obra do Espírito Santo. Abra lá em Ezequiel, texto conhecido, né? Muito lido entre nós aqui. Ezequiel, capítulo de número 32. Não é o 32 não, minto. Está errado aqui. É o 36. Alguém lê o verso 26 e o verso de número 27. 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então ele vem, ele coloca em nós o Espírito,
E essas mudanças, então, são o trabalho do Espírito Santo, né, de transformação, de doutrinamento da nossa vida. O doutrinamento da nossa vida, que nos levará a uma nova natureza, a um agir mais natural segundo a lei de Deus, é produto do agir do Espírito Santo no nosso coração. E você sabe que está amadurecendo e se enchendo do Espírito, aí essa é a ideia do enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito não está cheio de lágrimas nos olhos. O que está chorando? Eu estou cheio do Espírito. Né? Estar cheio do Espírito não é ter muitos cargos na igreja. Estar cheio do Espírito não é sair do culto com um sentimento. Estar cheio do Espírito é cada vez mais estar inclinado de coração a amar a lei de Deus e a amar a Deus sobre todas as coisas, como fruto da lei, e ao próximo de forma mais natural. E o enchei-vos do Espírito lá de Efésios é a busca deste amadurecimento, deste crescimento. Então, irmãos, é um processo, o doutrinamento da vida é um processo racional, de busca pessoal, de obediência, de ler a palavra e falar: o caminho é esse, eu vou seguindo. Conforme eu vou tendo experiência com esse caminho, a própria leitura da Bíblia vai me tornando mais engajado na obra. Veja, a gente começa às vezes na igreja, aí com o tempo a palavra muda a gente, muda o nosso sentimento, muda a maneira como a gente reage. Lembra que a gente viu as 3 etapas? Razão, volição, não é, vontade e sentimentos, né? E emoção. Nós começamos a nos sentir bem em fazer as coisas de Deus, parece que faz muito mais sentido para nós, porque cada vez mais ela está se tornando mais natural e a nossa alma se alimenta dela mais facilmente. Isso é um sinal de crescimento. Sinal de grande crescimento. E se você seguir o padrão de Efésios, você cresce na comunhão. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Então, ele cresce na medida em que eu sou testado no meio da minha geração, das pessoas que estão ao meu redor. E ele vai dar como foco assim inicial casamento, vida no lar, vida social, pais, servos e senhores. Então toda essa gama de crescimento acontece no dia a dia. Acontece sempre. E quanto mais consciente o uso da palavra você faz, mais você está se expondo à ferramenta básica do Espírito. Por que o Espírito faz? Ele pega então esta palavra aqui que você está ouvindo, e com esta palavra, que é a lei, ele vai gerando ciência, convicção e internalização da lei. Vai produzindo isso. Crentes maduros são fiéis e são operosos. Quando a gente tem uma igreja infiel e infrutífera, nós estamos num processo muito inicial. E cada um dará conta de si mesmo a Deus. Do quanto usufruiu da graça do Espírito, no bom uso da palavra, da oração, das ferramentas de crescimento. Do quanto usaram as ferramentas que Deus deixou no rebanho, os pregadores, os professores, os livros, os irmãos mais maduros.
Sabe que é uma responsabilidade sua usar todo este aparato para crescer. Se Deus lhe oferece isso, se Deus lhe oferece bom ensino, se Deus lhe oferece Bíblia em várias traduções, se Deus lhe oferece livros, se Deus lhe oferece liberdade no Evangelho, se Deus lhe oferece espaço que te abriga para ensinar, se Deus lhe oferece irmãos na fé mais maduros, tudo isso você está recebendo para crescer. Tudo isso. Mas tem aquele outro lado, a quem muito foi dado, o que é? Muito será cobrado. Se Deus lhe dá ministérios nos quais você possa exercer sua fidelidade e crescer, e internalizar amor, internalizar serviço, o espírito de serviço, tudo. Se você não tiver isso, opções, você tem responsabilidade de crescimento. É preciso crescer. Você não pode se acostumar àquela vida cristã pouco produtiva. Né? Irmãos, olha, segunda-feira eu recebi uma pessoa, um casal lá na minha casa. Nem estava programado, mas eles foram lá. E eles são crentes também. E a gente, numa conversa rápida com eles, você percebe quanto o Evangelho nesses dias está tão vazio, tão superficial. Né? Aquela conversa, desculpa eu falar assim, quem sabe um dia vocês vão conhecê-los, mas que até te enjoa um pouco, sabe? Aquela mesma conversa. Não, Deus é maior, eu já repreendi, eu já não sei o quê, eu faço corrente. E aquela coisa assim que você fala, meu Deus, é tão pouco isso para o Evangelho. É tão imaturo. Demais. Nós temos que louvar a Deus, porque Deus criou, não é só a nossa denominação, nem só a nossa igreja, mas ainda Ele mantém na face da terra grupos ensinando a palavra do Senhor, homens de Deus escrevendo, nos ajudando, como esse livro do Sproul. Eu acho que o Sproul é anglicano. E a igreja anglicana, assim, tão cheia de desvios, né, com problemas muito sérios, né, com tanto secularismo, você ainda tem pessoas produzindo. Isso é Deus. John Stott faleceu, acho que há 2 anos, também era anglicano. Becker, que escreveu aquele livro famoso, Conhecimento de Deus, também um anglicano. E olha só, eu estou pegando a igreja anglicana porque das igrejas evangélicas mais conhecidas, é a igreja que aparentemente mais adere ao liberalismo atual, né, com questões de ordenação homossexual, de promiscuidade. Mas Deus mantém gente fiel, mesmo nesses lugares. Isso é uma bênção. A pessoa que frequentou a igreja de Londres, onde pregava o Stott, imagina que crentes abençoados de poder ouvir um pregador como aquele. Ou quem frequenta, né? Agora o Piper está sem igreja, né? Mas quem frequentava a igreja do John Piper, ter a oportunidade de ouvir aquele homem que ama tanto a palavra, pregar, sermões tão incisivos. Que bênção ter esses privilégios. E nós aqui brasileiros, né? Oh. Esses são os famosos, né? Mas assim, que privilégio nós presbiterianos brasileiros, que vieram para cá, homens de Deus. Nossa igreja, meados do século XX, sofreu forte ataque liberal, teve divisão por causa de liberalismo, né? E nossa igreja, e aqui, vou contar um dado histórico. Eu trouxe um negócio para mostrar para você te mostrar. Mas não trouxe hoje para cá, está em casa. Um dado histórico.
Eu ouvi isso do reverendo Boanerges Ribeiro, numa palestra que ele fez aqui, eu nunca esqueci. Ele contando, alguém fez uma pergunta para ele, por que a igreja presbiteriana não aderiu ao liberalismo? Sabe qual foi a resposta dele? Por causa dos presbíteros. Porque naquela época, a sanha liberal estava nos seminários e nos pastores. Não todos, óbvio. Mas os presbíteros locais não aceitaram doutrinas estranhas na igreja, não aceitaram a negação da Bíblia. E pastores liberais ficavam sem campo. Porque igrejas locais não queriam. Isso não é uma bênção de Deus, gente? Deus preservou a igreja. Louvado seja o Senhor. Pastor, a pergunta que você fez no início. A pessoa que ouve a palavra, ela pode ser transformada de imediato? Então significa não? Ela precisa passar por aquelas 3 fases? Significa, ou não? Não, é que todas essas fases são fases de transformação. Isso é uma obra que é o Espírito que administra. Então, quando eu falo, a pessoa ouviu a palavra, o que eu estou querendo dizer? Que ela ouviu sons, né, o discurso acerca da palavra, ou que ela ouviu a voz da palavra. Não são duas coisas diferentes? Que você, na sua pergunta, ela ouviu o quê? Ouviu a voz. Se ouviu a voz da palavra, já começou uma obra do Espírito. Então já começou um processo de transformação. Que a Bíblia usa muito, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouve. É a expressão, né? Quem tem quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é gradativo dos filhos? Oi? Isso é gradativo. É gradativo, é amadurecimento, é administrado pelo Espírito. Eu gosto muito daquela comparação com o alimento mesmo. É com a planta que germina. Não, a gente almoça todo dia e nem se lembra do que come, mas com certeza alguma coisa fica. É a mesma coisa que vir na igreja, ouvir vários sermões, os estudos, talvez você não se lembre, mas pode ter certeza que na hora certa você vai... Não, sementes. Quando nós ouvimos a voz da palavra, porque às vezes a gente confunde a palavra, a gente equaliza pregação, palavra, como se o simples fato de ouvir uma pregação seja igual a ouvir a palavra. A gente sabe que não é. Ouvir a voz da palavra, ouvir o próprio Deus da palavra, é diferente de ouvir o discurso do pregador. Por isso é um processo espiritual, tem que ser feito, administrado mesmo pelo Espírito Santo. Toda vez que ele está à frente do processo e ele ministra, ela não volta vazia. Nesse sentido, de produzir transformação. Desculpa, você tinha pedido a palavra, né? Não, senhor, no final já concluiu o que eu ia perguntar, mas agora pensando bem nos 3 níveis, né? Assim, uma pessoa, um servo do Senhor, trabalhando na igreja, levando a palavra, por exemplo, suponha-se que seja até um presbítero, trabalhando, levando gente para Jesus, dirigindo uma igreja, aí depois de um tempo saiu. Está fora, no mundo. Essa pessoa, o senhor acha que ele nem passou por esse... Não chegou? É que varia, né? Não é julgando. Não, escuta só. Não dá para saber completamente. Então, as duas possibilidades podem ocorrer. De ser uma pessoa que sequer ouvia a voz da palavra. O Espírito jamais atuou. O que ele estava fazendo é aquilo que Jesus condenou aqueles que diziam, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Fala de mim que eu não conheço. Mas há aqueles que fazem tudo isto, mas lembra, isso aqui ajuda, mas não afasta a luta contra o velho homem. Enquanto eu estou vestindo, ainda tem um pouquinho da minha velha jaqueta grudada no meu braço. Esse pouquinho é o suficiente para, mesmo eu tendo internalizado muita coisa, ainda cair e pecar.
Né? Só que é o seguinte, quem cai, tendo internalizado a palavra, mas cai. A palavra, não, eu já sei que não posso, e já faz até naturalmente alguma vez, mas cai. O que acontece? Qual é a diferença? O que acontece com essa pessoa? A dor na consciência deste é muito maior. Eu vejo assim, nós podemos ter todos os passos, mas nós não exercitarmos estes passos, nós podemos... Veja, é aqui, ó. Aqui, você faz meio... Porque senão... Vou usar uma palavra, não é melhor, mas meio obrigado. Né? Aqui você faz com um engajamento pessoal. E aqui você faz mais naturalmente. Entretanto, mesmo estando aqui, você pode pecar. Se você está fazendo, chegou a um ponto aqui e você pecou, você dói a sua consciência, porque foi obra do Espírito. Isso aqui já era verdade, você ia desobedecer a Deus. Mas a sua dor, ela é baseada numa coisa meio racional. Desobedecer a Deus, não devia. Simplesmente, não devia. Aí se arrepende e volta a obedecer. Quando é aqui, você fica triste com você mesmo, né? Puxa, você já tinha convicção, não, isso aí está me estragando a vida, aí você volta, se arrepende. Então, há uma dor maior que aqui. Mas aqui, nossa, dilacera o coração, né? Porque já não era mais natural o pecado. Como é que ele apareceu? De onde é que ele veio? E nós temos um caso na Bíblia de alguém que tinha isso aqui internalizado e pecou, que foi um estrago tão grande. Adão. Adão já nasceu assim, ó, com a lei internalizada. Só que o bendito caiu. Quem pensa que está de pé... E como é? 1 Coríntios 10, 14. Quem pensa estar em pé, veja... Não, 10, 14 não, 10, 12. 10, 12, né? Confere aí. 1 Coríntios 10, 12. Quem pensa estar em pé, veja que não cai. E aí tem um colega meu, e ele enfatiza muito interessantemente esse versículo, dizendo assim, olha, o versículo não está dizendo quem está em pé, ele está dizendo quem pensa. Quem pensa que está em pé. 12. Que não tem ninguém que não caia. É isso aí, meus irmãos, muito obrigado. Nós já terminamos por hoje. Doutrinamento da vida, só para arrematar, doutrinamento da vida é um processo por meio do qual você usa a palavra para alimentar a sua mente e estimular este processo de amadurecimento. Você se força a conhecer a palavra e a obedecer a palavra. E neste hábito, na criação, na constância deste hábito, do meditar na lei de dia e de noite, vai se iniciar um processo que vai gerando convicção e internalização da lei. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos ficar em pé para orar. Pai, é preciosa a palavra que nos ensina que o Senhor colocou o Espírito em nós e produzirá em nós um amor grande através da obra do Espírito, que nos fará ver as verdades da Tua palavra e a vivermos por ela. E este amor grande por Ti se espalhará de nós para o nosso próximo. E haverá na terra luz, haverá sal, haverá gente disposta a dar a vida pelo Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor, para que Teu Espírito faça esta obra cada vez mais nos corações. Para que Teus filhos, Deus, se estimulem a viver na fé e a buscar do Senhor todos os recursos para que na sua vida agradem a Ti. Obrigado por este encontro com a Tua palavra esta noite. Obrigado pelas preciosas lições dadas através do pastor Sproul. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar.
Vou pedir orações para vocês. Esse fim de semana eu estarei em viagem, né? Até domingo, na hora do almoço.